Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã muito linda e especial de sábado. Hoje desejo a você que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida, em todas as áreas. Quero convidar você a aproveitar o dia de hoje, o dia de sábado, para que você vá à casa do Senhor, para que tenha um dia de adoração, um dia de comunhão com Ele. Um dia na presença do Eterno. Assim como já estudamos desde o livro de Gênesis, o sábado foi um dia dedicado para adoração. E eu convido você a sair da sua rotina de múltiplas tarefas e entrar nesse descanso na presença do Eterno. Tá bom? Vamos juntos? Hoje estamos no capítulo 7 de 2 Samuel. E esse capítulo ele traz para nós muitas lições, e eu dei como título da reflexão de hoje: Quando Deus diz não. Depois que o Senhor deu paz a Davi diante de todos os inimigos que Israel tinha, agora Davi estava um dia na sua casa, refletindo sobre a vida, e percebe que ele morava em uma casa de cedro toda bem feita, mas que Deus habitava, né? A Arca da Aliança estava em uma tenda no santuário. E ele então tem um desejo de que pudesse construir para Deus uma casa, um templo. E ele fala com o profeta Natã, e o profeta Natã diz a ele: vai, faz conforme o teu coração, e o Senhor é contigo. Acontece que naquela mesma noite o Senhor revela ao profeta que não era desígnio dele que Davi construísse o templo, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Ele era um homem de guerra. A função de Davi, quando você olha no plano geral de Israel, era unificar o reino e trazer paz diante de todos os inimigos. E de fato ele consegue estabelecer esse propósito de Deus, né? Ele consegue ser o instrumento de Deus para que isso aconteça. E depois que o profeta recebe de Deus essa orientação, ele fala para Davi que o Senhor havia rejeitado o pedido dele de que fosse ele que iria construir uma casa. Me chama muita atenção na resposta que Deus dá a Davi. Perceba que quando Deus diz não a Davi, o Senhor também confirma para Davi algo que Davi queria fazer para Deus. Davi queria construir uma casa para Deus, edificar um templo, e em contrapartida, Deus diz que vai construir a casa de Davi. E essa casa que o Senhor iria construir era exatamente a descendência de Davi que iria herdar o trono. Deus estaria estabelecendo de uma vez por todas o trono de Davi, né, perante toda a nação israelita pelos séculos futuros. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Agora, depois que Davi escuta a resposta de Deus, ele não reclama, ele não resmunga, ele não briga com Deus. A atitude dele é de ir ao templo, orar e agradecer ao Senhor. E ele diz: Quem sou eu? Quem sou eu e quem é Davi? Quem é a minha família para que o Senhor haja com tão grande amor, com tão grande benevolência? Davi ele faz uma oração de gratidão a Deus e exalta a soberania de Deus diante de tudo que o Senhor já havia feito e de toda a promessa que Deus diz que realizaria na vida dele. Querido amigo, querida amiga que me escuta nesta manhã, quando Deus diz não para você, como que você reage? Qual é a sua reação instintiva diante dos momentos em que você
pede coisas a Deus, diante das situações em que você está de joelhos orando, diante dos momentos que você está em jejum para receber uma bênção, diante da perspectiva de que algo precisa ser feito e Deus diz não, como você reage? Quando você está orando por alguém que está enfermo, que necessita de uma cura, como que você reage quando Deus diz não? Você culpa a Deus por ele não atender você da forma, do tempo e da maneira que você julga que seria o melhor? É assim que você reage diante do não de Deus? Porque se a sua reação é dessa forma, se a nossa reação diante das negativas que Deus traz ao nosso caminho, isso mostra a nossa fragilidade espiritual. Isso mostra a nossa falta de fé. Isso mostra que muitas vezes nós queremos um Deus que seja o nosso gênio da lâmpada mágica, que simplesmente realize os nossos desejos quando nós o acionamos através da oração. Davi tinha um desejo muito bom, você concorda comigo? Que a vontade de Davi era boa, ele queria construir o templo de Deus. O que há de mal nisso? Aparentemente nada, mas Deus disse não. E o não de Deus para Davi foi o suficiente. Ele não questionou, ele não pediu uma explicação, e parece que hoje esse é o grande trauma da humanidade. Para tudo nós queremos uma explicação. Por que, Senhor? Por que assim? Por que desse jeito? Por que não me ouviu? O Senhor não existe? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Não é verdade? Assim que muitas vezes nós agimos diante das situações em que Deus diz não. Querido amigo, querida amiga, eu quero convidar você a desenvolver um relacionamento com Deus tão forte, tão intenso, tão real, a ponto de que quando Deus disser sim, você se alegre. A ponto de quando Deus disser espere um pouco, você também se alegre. E nos momentos de crise, quando Deus disser não, que você também se alegre, porque a vontade de Deus, que já viu o fim antes de todas as coisas acontecerem, sem sombras de dúvidas, é a melhor coisa para mim e para você. A grande questão não é se Deus vai dizer sim ou não. A grande questão é como você e eu vamos reagir diante das respostas de Deus. Que hoje o exemplo de Davi ajude você. Talvez eu fale hoje para alguém que esteja pedindo a Deus a cura sobrenatural para alguém que está enfermo. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que precisa de um milagre, de uma bênção muito grande. Essa é minha cachorra, né? Talvez eu fale para alguém que precisa de uma bênção e de um milagre muito grande. Confie em Deus, mas se a resposta dele for negativa, continue confiando, porque ele sabe e vai fazer, se você permitir, o melhor. Um grande abraço para você e nós nos falamos amanhã na sala 57.